Olá, vamos praticar um pouco tudo que nós aprendemos até o momento sobre árvore binária? Então a ideia é a gente praticar um pouquinho nessa aula. E aí, para praticar, tem um pequeno desafio aqui. Como contar a quantidade de nós de uma árvore binária? Então a ideia é nós fazermos uma função para contar a quantidade de nós e retornar essa quantidade para quem chamou. Nós já temos aqui um código relativamente extenso que vem sendo desenvolvido aí ao longo das últimas aulas. Se você não acompanhou como que nós elaboramos esse código, eu vou deixar aqui acima nos cards o link para a playlist sobre árvores binárias. Então é extremamente interessante que você assista primeiro esses vídeos para entender tudo que nós fizemos aqui, para depois então entender como que nós vamos fazer essa função aqui, ok? Antes de começar a escrever qualquer linha de código, a gente precisa realmente entender o que o problema está pedindo, ou qual o desafio que a gente quer resolver. Neste caso aqui é contar a quantidade de nós de uma árvore binária. Mas quais as implicações de contar a quantidade de nós? Para a gente entender isso aqui direitinho, vamos lá para o Paint, para a gente rabiscar um pouquinho, para a gente desenhar algumas árvores. Isso ajuda muito na compreensão do problema. Eu estou aqui com um Paint, aí vamos pensar o seguinte: qual o caso mais básico para a gente contar a quantidade de nós de uma árvore? Ou qual a árvore mais básica que pode existir? É uma árvore nula, concorda? Se a gente tem uma árvore nula, qual a quantidade de nós que tem uma árvore nula? Quantidade zero, certo? Então esse, basicamente, é o primeiro teste que a gente vai ter que fazer. Se a nossa árvore for nula, a gente retorna zero. É a quantidade de nós existentes em uma árvore nula. Porém, a gente pode ter uma árvore com um nó. Perceba, uma árvore com apenas um nó. Imagine que aqui dentro nós temos aqui um elemento e aqui nós temos os ponteiros para a esquerda e para a direita. Uma árvore com apenas um nó, ela não é nula. Porém, ela não tem subárvores, nem à esquerda e nem à direita. Nesse caso, a gente vai fazer o mesmo teste. A árvore é nula? Ou a árvore é diferente de nula? Sim, a árvore é diferente de nula. Então perceba, a gente já tem aqui 1. Então a gente retornaria 1. Só que a gente retornaria 1 mais o quê? Perceba, vai ter mais alguma coisa. Porque pode ser que a gente tenha filhos à esquerda e à direita. Neste caso aqui seria apenas 1. Então este aqui seria o resultado para uma árvore que tem apenas um filho. Mas este caso aqui é muito trivial e normalmente nós teremos mais filhos, tanto à esquerda quanto à direita. Então, o que a gente colocaria aqui? Mais o quê? Agora vamos imaginar então que nós temos aqui uma subárvore à esquerda e nós também temos uma subárvore à direita. Então olha só, quando eu verifico o primeiro nó, raiz é diferente de nulo, verdadeiro. Eu conto 1 e aí eu preciso somar mais alguma coisa. Que coisa que eu preciso somar aqui? Eu vou trocar aqui de cor. Eu preciso agora somar a quantidade de nós que eu tenho na minha subárvore à esquerda e eu também preciso somar a quantidade de nós que eu tenho na minha subárvore à direita. Então perceba, eu vou ter aqui duas chamadas recursivas. Olha, a raiz é diferente de nulo? Verdadeiro. Eu conto 1 e agora eu preciso fazer duas chamadas recursivas. Uma para a subárvore à esquerda e uma para a subárvore à direita. E são esses valores que eu vou somar aqui para retornar o resultado dessa soma. Quando eu faço a chamada para a subárvore à esquerda, perceba, a gente vai chegar aqui. Novamente, nós teremos aqui a nossa raiz. Raiz é diferente de nulo? Verdadeiro. Novamente, a gente vai contar 1, mas vamos fazer duas chamadas recursivas, uma para a esquerda e uma para a direita. Quando eu faço a chamada recursiva para a esquerda, olha só, a gente vai chegar aqui numa raiz. Raiz é diferente de nulo? Falso. Nós vimos aqui que quando a raiz é nula, a gente retorna zero, certo? Então, nós teremos aqui um zero, mas teremos aqui a nossa chamada recursiva para a direita. E aí, novamente, raiz é diferente de nulo? Falso, nós teremos aqui mais uma vez um zero. E aí, 1 mais 0 dá 1. Retorna esse 1 para cá, lembra? Nós tínhamos aqui a nossa primeira chamada para a raiz original da nossa árvore. Então, esse 1 que foi retornado aqui é o retorno da nossa chamada à esquerda. Então, nós colocamos aqui mais 1. Perceba, nós já contamos aqui 2 nós. Nós temos agora a segunda chamada recursiva que foi feita aqui para a direita. Chegamos aqui, a raiz é diferente de nulo, verdadeiro. Vamos contar 1. Mas eu tenho que fazer uma chamada para a direita e para a esquerda. Para verificar, pode ser que a gente tenha algum filho aqui. Faço a minha chamada para a esquerda. Raiz esquerda é diferente de nulo? Falso. Nós já vimos que o retorno nesse caso é 0. Mas tenho aqui a chamada para a direita. Raiz à direita é diferente de nulo? Também dá falso. Temos aqui mais um 0. 1 mais 0 mais 0 dá 1. É o retorno que nós temos da chamada original à direita. Então, esse retorno aqui vai ser somado aqui. Mais 1. O resultado disso aqui é 3, perceba. 1 do nó original, 1 da subárvore à esquerda e 1 da subárvore à direita. 1 mais 1 dá 3.
3 é a quantidade de nós que nós temos aqui nessa nossa árvore. É basicamente essa ideia aqui que nós vamos implementar ali na nossa função. Uma função para contar a quantidade de nós de uma árvore. Se você ficou um pouquinho confuso com o que nós fizemos aqui, volte o vídeo, volte ao início da aula, assista novamente com bastante calma, tente reproduzir. Perceberam como que eu desenhei uma árvore aqui e fui reproduzindo como se fosse num papel, mais um papel digital. Tente reproduzir esses passos. Pega aí uma folha de papel, uma folha de caderno, uma caneta, um lápis e vai rabiscando. Se você tem uma árvore com apenas um nó, se você tem uma árvore com 3 nós, se nós tivéssemos aqui mais 2 filhos, perceba, agora nós temos uma árvore com 5 nós. Como seriam essas chamadas aqui? Vai simulando no papel, isso ajuda muito a entender o passo a passo, a ideia lógica que a gente está tentando implementar. Agora, implementando o código, provavelmente vai ajudar a solidificar, a entender melhor esse passo a passo que nós vamos desenvolver aqui. Vamos então voltar lá para o Code Blocks. Nós já temos aqui uma série de funções e procedimentos, busca, altura, e temos aqui o imprimir. Então eu vou colocar ele após a altura. Vamos fazer aqui a nossa função. Como a gente vai retornar o tamanho da nossa árvore ou a quantidade de nós, essa quantidade vai ser inteira. Não tem como a nossa árvore possuir meio nó, certo? Então, retorno do tipo inteiro, eu vou chamar essa função de quantidade nós, e aí o que a gente precisa receber como parâmetro? A gente precisa de um ponteiro para a nossa árvore, certo? Então, nó, árvore, eu vou chamar aqui de raiz, a gente precisa apenas deste parâmetro. Opa, tem uma chave a mais aqui. E agora vamos então fazer a nossa função. Você lembra qual foi o primeiro teste que eu fiz lá no Paint, quando eu estava desenhando a árvore? Eu verifiquei se a árvore era diferente de nulo, concorda? E aí a gente pode seguir duas estratégias. Verificar se a raiz é diferente de nula ou verificar se a raiz é exatamente nula. Então você escolhe o caminho que você quer seguir. Olha só, if raiz é igual a null, é uma possibilidade. Se a raiz for nula, quantos nós tem a nossa árvore? Ou quantos nós temos aqui? 0, concorda? Então, returne 0. Contudo, se o else é falso, significa que a raiz não é nula. Então, eu já posso contar 1. E aí eu vou colocar aqui o return, lembra, a gente tem que retornar o resultado. Então não esqueça do return. E eu já vou contar aqui 1. Porém, lembra, é 1 mais a quantidade de nós da subárvore à esquerda e a quantidade de nós da subárvore à direita. Este aqui é apenas um nó da minha árvore. Então esse nó pode ter uma subárvore à esquerda e uma subárvore à direita. Então agora, olha só, eu vou somar 1 mais a quantidade de nós da nossa raiz seta esquerda mais a quantidade de nós da nossa raiz seta direita. Perceba, é exatamente a ideia que eu apresentei lá no Paint desenhando. A nossa raiz é diferente de nulo? Verdadeiro. Então eu estou contando 1 referente ao nó aqui da raiz, só que agora eu preciso verificar quantos nós eu tenho à esquerda e quantos nós eu tenho à direita. Então, 1 mais a quantidade de nós da nossa subárvore à esquerda, mais a quantidade de nós da nossa subárvore à direita. Perceba que o que nós temos aqui são duas chamadas recursivas, olha só. Imagine aqui que nós tenhamos aquela árvore que eu desenhei lá. Nós temos aqui a raiz 500, por exemplo. À direita do 500 eu tenho 750. E à esquerda do 500 eu tenho aqui o 250. Então perceba, a nossa raiz vai ser o 500. Raiz é igual a nulo? Falso, vem para o else, então eu vou contar 1 mais. Perceba que nós temos aqui a primeira chamada recursiva para a esquerda. Quando eu faço passando a subárvore à esquerda, quem é o nó à esquerda? É o 250. Então olha, chegou aqui a raiz com o valor 250. Novamente eu vou fazer raiz é igual a nulo? Falso. Eu vou contar mais 1. Novamente eu vou fazer a chamada recursiva para a esquerda e para a direita. Só que agora, olha só, a minha raiz é o 250. Quem é a subárvore à esquerda? É nula, concorda? Então, quando eu chamo aqui passando raiz seta esquerda, o nosso nó, a nossa raiz que vai chegar aqui, ela é nula. Eu vou retornar 0. Então, quando retornou 0, retornou exatamente para cá. Então, olha só, 1 mais 0 mais... E a subárvore à direita? Também é nula. Então, também vai retornar 0. 1 mais 0 mais 0 dá 1. Retorna 1 para a nossa primeira chamada, que foi feita aqui depois do 500, lembra? Para o 500 a gente fez 1 mais a chamada para a subárvore à esquerda. Retornou 1 exatamente para esse trecho aqui, olha. Então nós já temos 1 mais, agora a gente vai fazer a chamada recursiva para a direita, que é o 750. Quando a gente passa aqui o direita, 750, chegou aqui a nossa raiz. Raiz é igual a nulo? Falso. Viemos aqui para o else. Nós teremos então um return de 1 mais... Novamente, a gente precisa verificar agora a subárvore à esquerda do 750 e à direita do 750. Ambas serão 0, concorda? Subárvore à esquerda, vai chegar aqui uma raiz nula, vai retornar 0. Subárvore à direita, vai chegar aqui uma raiz nula, vai retornar 0. 1 mais 0 mais 0 vai dar 1, retorna 1. Retorna 1 para quem?
para a primeira chamada que nós fizemos aqui após o 500, para a direita. Então nós teremos aqui 1 mais 1 mais 1, que dá 3, e aí a gente vai retornar 3, que é exatamente a quantidade de nós que nós temos aqui nessa árvore de exemplo. Neste caso aqui, olha só que interessante, você se lembra do operador ternário? O que é esse operador ternário? A gente tem um teste e baseado no resultado desse teste, a gente toma uma ação ou outra. Ah, mas isso é basicamente o que o if-else faz. Exatamente, é o que o if-else faz. Porém, a gente pode escrever ele apenas em uma linha. Olha só como ficaria com o operador ternário. Eu vou colocar aqui um comentário e aí ressaltando, operador ternário. Essa daqui é uma segunda forma para fazer o que nós acabamos de fazer aqui entre as linhas 100 e 103, ok? Então você escolhe se você quer fazer dessa forma aqui ou se você quer utilizar o operador ternário. Como seria com o operador ternário? Olha só, return. O que a gente vai retornar? Nós teremos aqui um teste. Que teste que é esse? Raiz é igual a nulo? Perceba que o teste que eu coloquei aqui é exatamente o mesmo teste que eu coloquei aqui. Então eu vou verificar, raiz é igual a nulo? Vou colocar aqui uma exclamação. Pronto. Se esse teste for verdadeiro, qual que tem que ser o nosso retorno? 0. Então eu vou colocar o 0 aqui. 2 pontos, agora vem a segunda parte, olha só. Qual que é a segunda parte? É quando esse teste aqui for falso. Raiz é igual a nulo? Falso. Ele vai saltar o que estiver após o ponto de interrogação e vai fazer o que estiver após os 2 pontos. O que eu vou colocar após os 2 pontos? 1 mais quantidade de nós de raiz seta esquerda mais quantidade de nós de raiz seta direita. E agora eu finalizo aqui com ponto e vírgula. Então perceba, o que nós temos aqui é exatamente a mesma ideia. Pronto, a gente consegue visualizar a linha toda aqui. O que nós temos aqui é exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui. Porém, aqui eu estou utilizando a estrutura de decisão chamada de operador ternário. Por que ternário? Nós temos 3 partes, olha só. A primeira parte é um teste. A segunda parte, que fica após a interrogação e antes dos 2 pontos, é o que será feito se o teste for verdadeiro. E a terceira parte, que fica após os 2 pontos, é o que será feito se o teste for falso. Então, o que eu estou fazendo aqui é exatamente a mesma coisa que foi feito aqui. Raiz é igual a null, vai retornar 0. Se não, perceba, retorne 1 mais uma chamada para a esquerda e uma chamada para a direita. É o mesmo que eu tenho aqui. Raiz igual a null, falso, vai fazer o que está após os 2 pontos. 1 mais uma chamada para a esquerda e uma chamada para a direita. Novamente, isso aqui faz a mesma coisa que o que nós temos aqui em cima. Então você escolhe qual que você quer utilizar, ok? Eu vou comentar esse trecho aqui e vou ficar com o nosso if-else aqui em cima. Se você preferir apenas essa linha, faça aí como você preferir, ok? Vamos testar se a nossa função está funcionando corretamente? Eu vou vir então aqui na nossa função main. Perceba que nós já temos aqui um menu. Opção 0, sair. Opção 1, inserir. Opção 2, imprimir. Opção 3, buscar. Opção 4, altura. Vou colocar aqui uma tabulação. Opção 5, vou colocar aqui tamanho. Vou saltar uma linha. E agora vamos então inserir aqui o nosso case 5. Vou colocar aqui após o nosso case 4, case 5, 2 pontos, break, para a gente não esquecer. E agora eu quero aqui imprimir o tamanho da nossa árvore, certo? Então, printf, vou saltar aqui 2 linhas, vou colocar aqui no meio, quantidade de nós, 2 pontos, %d, e aí eu já estou saltando uma linha, de onde virá o número que eu quero imprimir aqui, da nossa função, quantidade de nós. Quem que eu vou enviar para lá? A raiz da nossa árvore. Prontinho, finalizamos a alteração aqui no nosso case 5. Vamos testar o nosso código? Eu, como sempre faço, vou imprimir aqui a nossa abinha de logs. Se eu esqueci de alguma coisa, vai aparecer aqui pra gente. Vou compilar e executar aqui o meu programa. Perfeito, temos aqui o nosso menu. Eu vou maximizar aqui a tela. Pronto, vamos inserir agora aquela árvore que a gente estava testando. Opção 1 para inserir, 500. Opção 1, 250. Vamos testar com esta árvore. Então perceba, a raiz é 500. À esquerda nós temos a subárvore com 250. Nós temos apenas 2 nós. Opção 2 para imprimir. Perceba, nós temos apenas 2 nós na nossa árvore. Se eu pedir agora a opção 5, tamanho, quantidade de nós, faltou aqui uma tabulação, quantidade de nós, 2. Vamos inserir o 750, opção 1, 750, então agora nós temos 3 nós, a nossa raiz é o 500, à esquerda nós temos o 250 e à direita o 750. E nós temos agora uma árvore de tamanho 3. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.